Abra sua Bíblia aí comigo, lá em Apocalipse, capítulo 2. A gente vai ler do verso 1 ao verso 7. A igreja de Éfeso. Vamos ver o que Cristo tem para falar com essa igreja. Todo mundo achou? Amém? Vai falar assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo, a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras do início que praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas a isso eu tenho ao seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, Pai, e pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco essa noite, meu Pai. Aqui está a Tua igreja reunida, ó Pai, o Teu povo reunido, ó Deus. Então nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa ministrar em nossas vidas, ó meu Pai, e que venhamos sair daqui transformados pela Tua palavra, meu Pai, transformados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. E nós pedimos ao Senhor, Pai, ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática a Tua palavra, Deus, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Veja bem, irmãos, Apocalipse foi escrito às igrejas do primeiro século, às igrejas que se iniciavam naquele momento. As 7 igrejas mencionadas aqui no livro de Apocalipse, elas eram das cidades da província da Ásia, e elas estavam localizadas ali na Ásia. Essas igrejas enfrentavam falso ensino, enfrentavam perseguição, enfrentavam idolatria e imoralidade ao seu redor. Então essa igreja, quando João, que nós vamos ver que escreve essa carta, elas estavam vivendo no meio a isso, no meio de perseguições, idolatrias, falsos ensinos, imoralidade. E no meio de tudo isso, a igreja de Éfeso, como nós lemos e vamos ver nessa noite, ela foi se esfriando. Só que a fé dela, Aparecida, não se apagou de vez. Ela foi diminuindo o fogo e ficou apenas uma brasinha. É como quando nós acendemos o fogareiro para fazer a comida e logo no final, quando a gente prepara tudo, sobra aquela brasinha fraca, que a gente sabe que não dá nem para ferver uma água, a gente sabe que não dá para fazer nada com aquela brasinha. E era assim que a igreja de Éfeso se encontrava. Então Jesus revela a sua palavra a João, que estava exilado por causa da pregação do Evangelho. João foi um dos 12 apóstolos, aquele que não morreu. João, ele não morreu da maneira como os outros morreram. Os outros morreram de formas horríveis, crucificados de cabeça para baixo, cortados ao meio, decapitados, mas João não. Porém, João foi exilado. João foi exilado para uma ilha de Pátimos, aonde vivia. E o Espírito de Deus o conduziu a escrever essa carta, esse Apocalipse. Efésios foi escrito para...
Apocalipse foi escrito para fortalecer as igrejas e ajudá-las contra as ciladas de Satanás. Éfeso era a maior cidade, a mais rica, a mais importante de toda a Ásia Menor. E ela era conhecida como a feira das vaidades do mundo antigo, porque lá estavam todo tipo de vaidade, imoralidade sexual, um culto a uma deusa Diana, que aonde existia prostituição cultural, e Éfeso estava localizada nessa feira das vaidades, a igreja de Éfeso. Só que a pergunta que fica para nós hoje, a igreja de Éfeso está distante de nós, está longe de nós, mas a pergunta que fica para nós hoje, se Jesus escrevesse uma carta para nós, a igreja bíblica da verdade no Curral Velho, o que ele diria, Aparecida? Se Jesus olhasse para nossas vidas hoje, o que ele diria, Luana? O que ele escreveria? O que estaria escrito nessa carta? Qual seria a mensagem? Porque nós vemos que aqui tem algumas mensagens destinadas a essas igrejas. E no verso 1, nós percebemos que a carta é dirigida ao anjo da igreja. É isso que fala. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. A carta foi endereçada ao anjo da igreja, mas a gente precisa entender quem era esse anjo da igreja. O anjo da igreja não significa que essa carta foi enviada a um ser celestial. Quando está falando o anjo da igreja, Aparecida, ele está falando que a carta foi enviada ao líder da igreja, aquele que tem responsabilidade pela igreja, não ao dono da igreja, mas aquele que tem a responsabilidade total sobre a igreja. E esse que tem a responsabilidade pela igreja, que é colocado por Deus, é o pastor ou o presbítero, a liderança. E Deus, Jesus, inspira a João escrever essa carta, destinada a essa igreja. Mas antes de corrigir a igreja, Jesus se apresenta e ele fala que ele é aquele que está andando em meio aos candelabros, que está andando em meio aos candeeiros, que significa as igrejas. Jesus está falando que é aquele que anda no meio da congregação. Jesus está falando que ele é aquele que observa todas as coisas, que olha todas as coisas, que sabe de tudo o que as igrejas estavam fazendo. É isso que ele está falando aqui. Cristo não é um Cristo distante de nós. Ele está presente. Ele vê todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Na nossa teologia, às vezes, nós falamos que Cristo subiu aos céus, está à direita de Deus o Pai. Mas isso nos faz pensar que Ele se esqueceu de nós. Isso nos faz pensar que Ele está distante, Aparecido. Mas Ele não está distante. E nessa carta que Ele manda para as igrejas, Ele vai falar, olha, esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas. As 7 igrejas, estrelas são igrejas. Daquele que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Os candelabros de ouro eram as igrejas. Jesus está falando que anda no meio das igrejas e conhece todas as coisas. O noivo não é um noivo ausente. Deus não é ausente. Jesus não é ausente. E Ele anda e observa. E Ele olha, Ele nos conhece, Ele sabe de tudo aquilo que se passa em nossa mente, em nosso coração, Ele sabe de tudo que nós fazemos. E é isso que Ele fala para essa igreja em Éfeso. Olha, eu estou no meio de vocês.
Eu sei de tudo. E Ele não está apenas presente, mas Ele é aquele quem segura a igreja em suas poderosas mãos. Ele é aquele que segura e dá firmeza. É Ele. A presença de Cristo no meio da igreja significa uma coisa, irmãos: nada passa desapercebido a esse Deus. Nada passa desapercebido aos olhos de Jesus, nem os acertos e nem os erros. Porque nós vemos que a primeira coisa que Ele faz à igreja de Éfeso é elogiá-la os seus acertos. Ele elogia a Aparecida naquilo que a igreja de Éfeso estava fazendo corretamente. E veja bem, essa carta é direcionada às igrejas. E essa carta também é direcionada a nós, porque nós somos uma igreja. Nós somos o povo de Deus nessa terra. Então isso também fala conosco nessa noite. Amém? Nós vemos que o noivo começa elogiando as virtudes da sua noiva. O noivo Jesus Cristo começa elogiando as virtudes da igreja. E a virtude da igreja é o versos 2 e 3 e depois o 6. Olha só o que ele vai falar. Eu sei de tudo o que você faz. É Jesus falando. Eu sei de tudo o que você faz. Eu vi o seu trabalho árduo e sua perseverança. E eu sei que você não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com toda paciência. Agora lá no verso 6. E eu tenho isso ao seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Decorrer nós vamos ver quem são esses nicolaítas. Mas Jesus começa com aquilo que havia de bom na igreja de Éfeso. Jesus fala das coisas de bom que existia ali antes de começar a corrigir a igreja. Porque aquela igreja tinha um erro, aquela igreja tinha uma falha. Mas antes de confrontar, Jesus reconhece que aquela igreja tinha algo de bom. E ele destaca 3 virtudes que são dignas de serem imitadas por nós. E no momento em que eu preparava essa mensagem e meditava nessa palavra Aparecida, eu comecei a ver as virtudes da igreja de Éfeso. E uma pergunta me veio em minha mente. Será que se Jesus escrevesse uma carta para a igreja bíblica da verdade, essas virtudes que foram encontradas na igreja de Éfeso seriam encontradas em nós? Ou será que nem as virtudes seriam encontradas em nós? É um momento de nós nos fazermos um autoexame e ver como nós estamos como igreja, se nós estamos adoecidos, se nós estamos levando as coisas de qualquer maneira. Na semana passada, nós tivemos uma palavra sobre a busca de Davi pela Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, e foi tratado sobre lidar com a presença de Deus de qualquer maneira. E a igreja de Éfeso apresenta 3 virtudes que nós vamos nos aprofundar nessa noite. A primeira virtude, ela era uma igreja fiel na doutrina, fiel no ensinamento. Era uma igreja que estava atenta com o ensinamento dos apóstolos, atenta com o ensinamento que Deus deixou, atenta com a palavra, com a sã doutrina. Éfeso não aceitava qualquer ensinamento que se achegava até ela. Éfeso não tolerava qualquer um que se dizia pastor, qualquer um que se dizia profeta. Ela não tolerava, antes ela provava.
Antes ela colocava à prova para ver se aquilo que aqueles homens estavam dizendo era de fato de Deus ou era mentira. Por isso é uma igreja fiel na doutrina, mesmo sendo uma igreja cercada por perseguição, mesmo sendo uma igreja sendo atacada por heresias e mentiras, ela permaneceu firme na palavra de Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida, será que nós estamos permanecendo firmes na palavra de Deus? Na palavra verdadeira? Ou se chegar qualquer vento de doutrina errada, será que nós vamos ser levados por esses ventos? Ventos de doutrinas erradas, muitas das vezes nas internets da vida. Será que nós somos levados por essas doutrinas falsas? Porque hoje em dia tem se levantado muitos homens que têm pervertido a mensagem do Evangelho. Muitos homens que têm falado mentiras e têm levado muitas pessoas para a perdição. Será que nós somos uma igreja fiel na doutrina de Deus, que não negocia a palavra de Deus a custo nenhum? Éfeso era uma igreja com discernimento espiritual. Ela sabia analisar e ver se o espírito era o espírito de verdade ou era o espírito do engano. Tinha discernimento. Eles provavam os que diziam apóstolos e não eram. Os nicolaítas, esse povo que acabamos de falar e acabamos de ler, os nicolaítas ensinavam que os cristãos poderiam viver sem santidade, poderiam viver de qualquer maneira. Os nicolaítas ensinavam que não precisava mais o homem lutar contra o pecado, poderia aceitar o pecado, que no final todos seriam salvos. E quando nós olhamos hoje para o cenário de hoje, está a mesma coisa. Está se levantando várias igrejas que não falam mais sobre o pecado, sobre o arrependimento. Os nicolaítas, eles queriam a salvação, mas eles não queriam ser transformados, mudados. Eles queriam servir a Cristo, mas continuar vivendo no mundo. Quantos nós vemos isso? Quantas pessoas que querem servir a Cristo, mas continuar no mundo? Não dá. Não dá. E a igreja de Éfeso não tolerava isso. Éfeso não aceitou isso. Não misturou verdade com erro, porque não tem como misturar verdade e erro. Ou é verdade, ou é engano. Esses dois não se misturam. Estamos guardando a palavra de Deus ou estamos nos acomodando com a maneira que o mundo vive? Pense, essa noite é uma noite de reflexão, é uma noite de nós colocarmos nossa cabeça para pensar. Estamos nos acomodando às ideias do mundo? Ou estamos guardando a palavra, e guardar a palavra é ter ela como verdade? E a igreja de Éfeso estava assim, guardando a verdade, firmes na verdade. Segundo, a igreja era uma igreja envolvida na obra de Deus. Ah, meu irmão, se Jesus escrevesse uma carta para a IBV do Curral Velho, será que ele poderia dizer que nós somos envolvidos na obra de Deus? O que é ser envolvido na obra de Deus, John Lennon? Ela não era uma igreja parada. Ela não era uma igreja composta apenas de espectadores.
Não era uma igreja composta apenas de ouvinte, mas daqueles que praticavam a palavra. Era uma igreja trabalhadora, ativa, comprometida com a missão de Deus nessa terra, comprometida em compartilhar o evangelho, comprometida em evangelizar e em falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. Será que Jesus poderia nos elogiar falando: olha, vocês são uma igreja que de fato são comprometida com a mensagem do evangelho e estão evangelizando? Ou nós não estamos evangelizando? Ou nós não estamos falando da preciosidade que nós cantamos aqui, do tesouro? Eu encontrei o meu tesouro. Ou a gente não compartilha? A igreja de Éfeso era uma igreja comprometida com a expansão do evangelho. Éfeso se tornou o centro de expansão do evangelho naquela região, porque a igreja era comprometida, eles trabalhavam para o reino. E nós, quando Jesus olha e passeia no nosso meio, Luana, ele encontra uma igreja envolvida na obra missionária, ele encontra uma igreja operosa que prega o evangelho. Nós vimos e sabemos que a pregação do evangelho não depende apenas do pastor, mas de todos nós como cristãos. Será que quando Jesus caminha em nosso meio, ele consegue encontrar pessoas que compartilham da sua fé? Ou ele encontra pessoas que os outros nem sabem que são cristãos? Será que esse elogio, Aparecida, nós poderíamos receber de Jesus? Ou nem isso? A igreja de Éfeso era uma igreja perseverante nas tribulações, nas lutas. Ser crente em Éfeso não era fácil, meus irmãos. Ser crente em Éfeso não era fácil, sabe por quê? Havia um forte culto ao imperador. Cristãos eram pressionados e até mesmo mortos por não se dobrarem diante de César, o imperador daquela época. Cristãos pagavam com a sua própria vida por não prestar culto a César. E também sofria por não adorarem a deusa Diana dos Efésios. Eles sofriam perseguições. Mesmo assim, eles permaneceram firmes, suportaram as provas por causa do nome de Cristo. E nós, irmãos, será que seríamos capazes de suportar perseguição por causa do Evangelho? No Brasil ainda não existe uma perseguição direta, assim como existe em outros lugares, em outros países. Mas se estourar uma perseguição, aonde estão aqueles que se dizem cristãos no Brasil? Será que eles permanecerão como a igreja de Éfeso, a ponto de serem até mesmo mortos? Será que nós permaneceremos? E quando nós falamos que eles estavam passando por perseguição, não era perseguição por causa do seu pecado, era perseguição por causa do evangelho. E nós, Jesus poderia encontrar isso em nós ou não? Ou nós seríamos o primeiro a negar a Deus quando viesse uma perseguição? Ser cristão, amados, é algo sério.
Ser cristãos não é brincadeira, só que no Brasil hoje virou moda ser cristão, todo mundo fala que é crente, mas um evangelho que pode tudo, que pode todas as coisas, aí todo mundo quer ser crente. Um evangelho que você não precisa se arrepender de seus pecados e não precisa haver em você uma mudança de vida. Uma mudança onde você vivia no pecado, mas agora procura não viver mais com a ajuda do Espírito Santo. As pessoas não estão mais preocupadas em viver de fato para Cristo. Muitos querem a coroa, muitos querem a salvação, mas não querem a cruz. Mas não querem a tribulação, que o próprio Jesus falou, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas não querem. No caminho para Jerusalém é sofrimento, no caminho para a salvação é sofrimento. O próprio Cristo falou, olha, aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Querem a salvação, mas não querem a conversão. Irmãos, se nós perguntar para todo mundo aí, ninguém vai falar que não quer ser salvo. Ninguém vai falar que quer ir para o inferno. Quem é doido de falar que quer ir para o inferno? Só que querem a salvação, mas não querem a mudança, a conversão, o arrependimento. E Jesus, quando olhava para a igreja de Éfeso, ele via que eles de fato estavam perseverantes. Olha o que ele fala no verso 2, eu vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e vocês não toleram os perversos. Jesus, aquele que disse que anda no meio da igreja, ele falou que encontrou na igreja de Éfeso perseverança em meio às lutas. Será que quando nós passamos por lutas, continuamos perseverantes? A pergunta é, permaneceremos fiéis quando formos perseguidos, provados ou até mesmo seduzidos? Tem muita gente que não precisa nem da perseguição, é só vir a sedução, que eles largam tudo e vão viver a vida. Porque são seduzidos por algo enganoso. Em Éfeso existia o culto a Diana, um culto de prostituição, aonde mulheres se prostituíam. Satanás, ele vem com seduções. Ele veio com sedução para o próprio Jesus Cristo, quando ele foi tentado no deserto. Ele vem com seduções e nós continuamos firmes ou não? Quando olhamos para o elogio que Jesus fez à igreja de Éfeso, precisamos nos perguntar, se Cristo escrevesse uma carta para nós, ele encontraria essas mesmas virtudes? Ele encontraria a perseverança? Ele encontraria uma igreja envolvida em missões? Ele encontraria uma igreja fiel à doutrina? Encontraria? Você não precisa me responder. O que eu quero te levar nessa noite é a uma reflexão, a um pensamento que te leve a mudar. A transformar.
E isso foi elogios que Jesus fez para a igreja de Éfeso. Eu nem estou ainda na repreensão que Jesus fez à igreja de Éfeso e talvez o elogio que ele fez para a igreja, para nós, já seja uma repreensão porque está faltando em nós. Mas se Deus está nos repreendendo, é porque Ele nos ama e Ele quer nos ver no dia, no grande juízo, do lado dEle. Somos uma igreja firme na verdade? Ou a verdade só está no nome da nossa igreja? Igreja Bíblica da Verdade. Ou nós somos firmes de fato na verdade que é Cristo? Será que nós somos uma igreja ativa na obra? Perseverante na prova? Estou passando por provas, mas eu continuo firme, continuo porque eu sei que o que eu estou passando aqui não se compara com a glória que há de ser revelada. Ou a bandeja de Satanás está vindo e tem nos iludido. E agora nós chegamos no momento em que Jesus ele repreende a igreja de Éfeso. O noivo agora repreende a sua noiva pelo esfriamento do seu amor. Depois de elogiar, Jesus disse: tenho, porém, contra ti, lá no verso 4. Contudo, eu tenho contra você uma queixa. E qual queixa, John Lennon? Você abandonou o amor que tinha no princípio. Você abandonou o primeiro amor. A repreensão que Jesus tinha para a igreja de Éfeso era essa: tenho, porém, contra ti. Essa expressão muda o clima da carta. O clima da carta estava elogio, Luana. Imagina sendo uma igreja, recebendo uma carta, aonde Jesus está elogiando. Olha, vocês são bons, vocês estão fazendo isso, vocês odeiam nicolaítas e eu também, porque as obras deles são impuras. Vocês estão no caminho certo. Vocês são bons. Imagina aquela igreja recebendo essa carta, só que agora chega o anjo, talvez, o pastor da igreja, o presbítero, lê aquela carta para a igreja, e agora ele fala: tenho, porém, uma coisa contra você. É como o céu ficasse em silêncio. É como que se aquela igreja, Luana, vibrante e feliz, orgulhosa por estar recebendo o elogio de Deus agora. Tenho, porém, contra você uma coisa. E isso parece que quase anula todo o elogio. É como se alguém chegasse para você e falar: rapaz, gosto muito de você, você é um cara legal, mas, porém, isso quebra, gente. E quebrou essa igreja. Você tem feito tudo certo, você tem perseverado, você tem anulado o falso ensino dos falsos apóstolos. Você tem sofrido com paciência, porém, apesar das virtudes, havia um erro grave na igreja de Éfeso. Um erro gravíssimo, porque eles abandonaram o primeiro amor, e esse é o problema mais grave de todos: abandonar o primeiro amor. Não adianta fazer tudo o que a igreja de Éfeso estava fazendo se abandonarmos o primeiro amor. Os crentes de Éfeso haviam experimentado o primeiro amor por Cristo e uns pelos outros. Logo lá nos primeiros anos de conversão, o amor era fervoroso, o amor era cheio de alegria.
O amor era um amor sacrificial, que se sacrificava um pelos outros, porém esse amor ele foi se apagando. Com o tempo, a luta contra os mestres falsos, o combate à heresia, o zelo pela ortodoxia, deixou esses irmãos de coração duro. Tanta luta que eles tinham que lutar contra o falso ensino, que eles perderam o amor. Defendiam a verdade. E é correto defender a verdade, mas não é correto perder a ternura e o amor. É correto nós defendermos a verdade, irmãos, mas não podemos perder o amor. É fato e é correto exortarmos aqueles que vivem no pecado e no erro, mas não devemos perder o amor. O amor é o primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e uns aos outros. E o teu próximo como a ti mesmo. E quando o amor se perde, perdeu tudo. Eles estavam combatendo o erro, mas deixando o amor se esfriar. Estavam deixando o maior mandamento se esfriar no coração. Perder o primeiro amor é como uma esposa. Uma esposa ela pode ser fiel ao marido sem amá-lo. Uma esposa pode não trair o marido, mas mesmo assim não amá-lo com uma devoção profunda, porque passados os tempos, ela foi perdendo o amor. Ela pode cumprir os seus deveres de casa, fazer todas as coisas, comida, lavar, passar, varrer, até nos ajudar na roça, cumprir todos os seus deveres. Pode até manter a aliança, nunca trair. Pode continuar presente no lar, pode continuar ali sem sair de casa e ir para outro lugar. Mas sem o amor, o relacionamento perde o calor. Sem o amor, perdeu. São dois amigos vivendo numa mesma casa, mesmo sem traição, mesmo continuando com a aliança, mas se perder o amor, perde o calor. Assim era a igreja de Éfeso, era ortodoxa, ativa, resistente, mas era fria no seu amor. O princípio espiritual se perdeu, o amor é a marca do verdadeiro discípulo. 1 Coríntios 13 vai falar sobre o amor. Se não tiver amor, nada seremos. Sem amor por Cristo e uns pelos outros, conhecimento não adianta. E esse, porém, é o que pesa para a igreja de Éfeso. Vocês estão bem, porém estão sem amor. E isso pesou na conta da igreja de Éfeso. Eles estavam fazendo muitas coisas certas, mas o principal os faltava. E é aqui que está algo muito sério. Éfeso identificava os erros nos outros, mas não percebia a frieza que estava dentro de si. Éfeso apontava os erros para os outros, dos outros, e estava correto. Só que ela não conseguia enxergar a frieza dentro dela mesma. É possível defender a verdade, defender as Escrituras, mas perder a ternura, o amor.
É possível trabalhar muito na igreja, é possível ser até um missionário e orar pouco, ter pouca intimidade com Deus, contemplar pouco a Deus. É possível vir à igreja todos os domingos, mesmo assim o amor por Deus está frio. É possível ter a presença de Deus na casa e o homem não ser abençoado, assim como Abinadab, como a gente viu na semana passada. É possível conhecer a Bíblia de capa a capa, mas essas palavras não transformar e nós não chorarmos mais na presença de Deus. É possível conhecer a Bíblia, mas não contemplarmos a Deus, não chorarmos na presença de Deus. É possível cantar os mesmos hinos, mas não sentir o coração arder de amor por Deus. O amor esfriou. Essa é a exortação de Jesus à igreja de Éfeso. Essa é a exortação para nós nessa noite. Talvez do início ao fim tem sido exortação. Mas e aí? Será que ainda existe alegria na presença de Cristo? Será que nós abandonamos o primeiro amor por Cristo e uns pelos outros? Será que nós queremos ver o mal um dos outros? Será que estar na presença de Deus não faz mais diferença para nós? Ou estamos mantendo apenas a rotina de vir para a igreja, mas nada é mudado e nós não amamos mais a Cristo, não amamos mais a Deus, fazemos tudo certo, não pecamos ou lutamos contra o nosso pecado, olhamos e observamos o falso profeta e sabemos identificar. Mas o amor por Cristo, cadê? A chama que arde no peito, cadê? Cadê em nosso coração? O noivo oferece para sua noiva uma chance de um recomeço, e é isso que nos traz esperança. Sabe por quê? Um recomeço é oferecido, Aparecida, e isso nos traz a alegria de novo, porque nós temos a possibilidade de recomeçar. Nós temos a possibilidade de fazermos as coisas diferentes do que foram feitas até agora. Olha o que Jesus fala para a igreja de Éfeso no 5 e no 7. Veja onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, eu virei até você e tirarei o candelabro do seu lugar entre as igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que os Espíritos diz à igreja. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus, a vida eterna. E é essa nossa esperança que o noivo oferece-nos uma chance de recomeçar. Não importa se nós fizemos tudo errado, não importa se nós caminhamos uma vida no pecado e no erro, basta nós analisarmos a nossa vida, lembrar de onde nós caímos e se arrepender, Aparecida. E a primeira coisa que Jesus fala para essa igreja é: lembra-te de onde caístes. A primeira coisa para acontecer de fato um arrependimento é nós lembrarmos, é nós sabermos que somos pecadores e olhar aonde nós erramos, aonde nós nos desviamos. Para confessar a Deus é preciso relembrar o nosso erro,
e pedir perdão para que haja um novo recomeço. A primeira coisa é lembrar, é refletir aonde eu errei, aonde eu pequei, aonde eu deixei o meu primeiro amor, aonde. E o segundo passo é arrependa-te. No verso 5 ele fala, olha, lembre de onde você caiu, arrependa-se. O arrependimento, ele não é uma emoção. Arrependimento, ele é uma atitude. Ele pode até haver lágrimas no arrependimento, mas o que prova o arrependimento é uma mudança. É procurar a mudar. Lembrança sem arrependimento, quando nós lembramos, é remorso. Se não houver arrependimento, é só remorso. É mudar a mente. Deixar o pecado. Mudar a direção. E voltar para Deus. É essa a exortação à igreja de Éfeso. Lembre-se de onde você caiu, se arrependa, peça perdão a Deus. Não está perdido, ainda não está perdido. Ele fala, olha, do contrário, se você não fizer, eu tirarei você do meio da igreja. Eu tirarei você do meio do povo de Deus. Mas se houver um arrependimento, se houver de fato um lembrar aonde nós caímos e arrependermos, nós receberemos o fruto da árvore da vida, porque essa foi a promessa final. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E ele continua, e depois de se arrepender, é o voltar às práticas das primeiras obras. Não é arrependimento somente. E toda vez arrepender, é lógico que precisamos viver uma vida de arrependimento dos nossos pecados, mas ele precisa gerar também uma volta. Ele precisa gerar frutos de arrependimento, novas práticas, voltar às primeiras obras. Ninguém se arrepende e continua na prática do pecado. Nós iremos cair, mas viver em prática do pecado é diferente de um tombo. Viver no chão é diferente de levar uma queda. Conseguiu entender? Viver no chão é diferente de levar uma queda. Ninguém quer levar uma queda. Quando levanta. E ele fala ao vitorioso, eu darei o fruto da árvore da vida, aquele que permanecer, aquele que se arrepender, aquele que voltar às práticas das primeiras obras, aquele que voltar ao amor, receberá o fruto da árvore da vida, a vida eterna. Essa é a promessa. Para nós concluirmos nessa noite, a igreja de Éfeso, ela tinha verdade, ela tinha trabalho, ela tinha perseverança, como nós vimos, mas estavam perdendo o amor. O noivo viu as virtudes, mas também viu as friezas. Quando Jesus olha para nossas vidas, ele olha as virtudes, mas olha também os nossos erros. E hoje ele continua andando no meio da igreja, e a pergunta é, nosso amor ainda é o mesmo? Se não for, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de olhar e se arrepender, ainda dá tempo.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós fomos tão exortados essa noite, Pai. Pai, nós fomos tão chamados a atenção, talvez, essa noite. Mas o Senhor, Ele não apenas nos chama a atenção, mas nos dá uma possibilidade de um novo recomeço. O Senhor nos dá uma possibilidade de olhar e refletir aonde nós erramos e começarmos a ter uma conduta correta. Pai, o Senhor nos dá a chance, ó Deus, de voltarmos ao primeiro amor, ó Pai. Deus nos ajude, ó Pai, a refletir sobre nossas vidas e voltar ao primeiro amor e voltar ao Senhor. E voltar a sentir, ó meu Pai, aquela chama que ardia em nosso peito. Ah, Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é misericordioso, ó Pai, e nos dá uma oportunidade de recomeçar. E nos dá a oportunidade, ó Pai, de fazer as coisas diferentes. Muito obrigado, Pai. Deus, que essa palavra possa de fato, meu Pai, penetrar o nosso coração nessa noite. De fato, meu Pai, fazermos analisar a nossa vida, meu Pai, e voltar para o Senhor, ó Deus. Em nome santo de Jesus, ó Pai. Amém e amém.